E aí, tudo bem? Pois é, então, como você viu no cartaz desse vídeo, talvez você não goste do que eu vou falar, mas chega de gratiluz, chega de namastê, chega desse yoga fofinho e florido, chega de meditação alienada e chega dessa jovem mística que não entende nada do que a mística de fato veio para ser. Se você está chegando aqui pela primeira vez, calma! O vídeo de hoje é sobre lucidez, sobre transformação, a mensagem é importante, então deixa seu joinha, se inscreva no nosso canal, manda para teus amigos se fizer sentido e deixa seu comentário aqui, concordando, discordando, vamos fomentar a nossa sangue online. E eu falei do calma, se você chegou aqui hoje, porque nossa sociedade está hipersensível. Teve um mestre que uma vez falou desse jeito, que nós vivemos na era do bumbum inflamado. Eu fiquei pensando que talvez então nos falte uma espécie cósmica de hipoglós, quem sabe, né? Quando eu falei que chega de gratiluz, chega de namastê, é porque existe uma tendência a acreditar que caminho espiritual é algo que vai deixar a vida mais suave, mais calma, mais tranquila, mais alienada, por que não? Mas vamos comigo voltar um pouco no tempo e entender o significado da palavra mística. Já que a gente usa de misticismo para definir todas essas escolas esotéricas que vão falar de meios alternativos para o autoconhecimento. Mística vem do grego, mistis, da mesma raiz que mistério. E quando a gente fala de mistis, a gente está falando daquilo que é, por exemplo, de olhos fechados ou de sentidos fechados, aquilo que foge aos sentidos ordinários. A mística é, portanto, na minha forma de ver, aquele caminho que vai dar conta de perseguir de forma muito séria, metodológica e clara, aquilo que a filosofia já não alcança mais. Por quê? Porque a gente tem, vamos pensar que se fossem esferas, a primeira esfera seriam os nossos conhecimentos extra-intuitivos, nossos conhecimentos imediatos, aquilo que a gente experimenta do mundo. Quando você tenta organizar isso, esses são os conhecimentos naturais, são os conhecimentos que a gente experimenta a partir das ciências da biologia, da física, da química e tal. Para dentro desse caminho tem os conhecimentos da subjetividade, da intersubjetividade. Nesse campo da razão, nesse campo de estudar o pensamento do pensamento, a lógica do nosso ser, encontra-se a filosofia e depois a sua filha mais imediata em relação ao nosso comportamento, que é a psicologia. Onde a filosofia e a psicologia não vão mais, que é aquele lugar do quem sou eu para além de todos os atributos, circunstâncias, tempo, espaço, esse é o lugar que a mística fica. Quem é você de verdade? Se hoje você, Pedro, Maria, Zé, Fernanda, Cláudio, Gabriel, deixasse de ser dentista, estudante, filho, mãe, amigo, se todas essas suas etiquetas circunstanciais no tempo fossem removidas, quem é que sobrava? Nossa, que caminho interessante de investigação. O lance parece, quando a gente fala de mística, de uma coisa muito pouco palpável. Parece uma coisa muito distante do nosso contato direto. Parece uma coisa muito subjetiva, por assim dizer, no sentido pejorativo que a gente dá para a palavra. E por que esses caminhos parecem muito intangíveis e muito pouco objetivos e muito pouco metodológicos? Isso abre espaço para uma multidão de malucos falar algo que a mística não é. Um monte de coisa que a mística não é. Só que quando a gente fala de ciência do autoconhecimento, nós estamos falando de um mergulho muito profundo dentro de você, que requer um cuidado, um carinho, uma precisão, que depende de método, depende de texto, depende de estudo, depende de comunidade, dá trabalho, dói e demora. Então quando eu falo chega de gratiluz, chega de namastê, é por quê? Nós vivemos num mundo absolutamente adoentado. Nós temos um sistema adoentado. Nós somos carrascos e vítimas do mecanismo de mundo que nós criamos. Um mundo de competição, um mundo de banalidade, um mundo de superficialidade, um mundo que nos massacra, um mundo que nos vende sonhos inatingíveis, um mundo que nos cobra e nos exige uma perfeição que ele não produz. Tá, beleza. Isso tudo de acordo com todas as místicas sérias e de acordo com todos os discursos mais frufru, algodão doce, namastê, gratiluz, vamos dizer, isso tudo é uma ilusão. Onde é que se difere as verdadeiras escolas de autoconhecimento das escolas gratiluz, namastê? De uma forma muito simplista e geral.
Nas escolas Gratiluz e Namastê, eles vão dizer que o problema está no mundo e que você precisa encontrar em você sua luz. Nas místicas de verdade, a luz e as trevas estão em você. O mundo tem problemas que não são da sua culpa, porque esse é um discurso muito cruel desse povo Gratiluz e Namastê. O mundo tem problemas, o mundo tem desigualdade, o mundo tem injustiça. Mas sofrer com essas coisas, aí sim, isso é da sua conta, da sua imaturidade ou despreparo e da sua delusão ou ilusão. A palavra delusão existe, eu sugiro que você dê uma olhada, ela é um pouco mais profunda no significado do que a gente quer buscar com o autoconhecimento do que a mera ilusão, o truque, né? Galera, assim, eu tô fazendo esse vídeo porque eu vi esses dias no Insta de um amigo meu, de um conhecido meu, considero um amigo, o Ken Fujioka, e ele divulga, assim, ele tem um podcast grande de divulgação científica e eu acho o máximo o podcast dele. Ele é amigo de uma amiga, recomendo que você dê uma olhada. E ele colocou de uma menina mysticaloide, falando primeiro que a vacina ia chipar a gente, que a vacina ia mudar o nosso DNA, mística, yogini, meditadora, terapeuta, claro, né? E que, na verdade, já que a vacina ia ter que ser obrigatória, tava tudo bem. Era só você repousar a sua mente na grande consciência. Eu sou. Mano, do que é que você tá falando? Ainda eu mandei pro Ken, né? Porque as poucas vezes que a gente conversou, ele falou, você é místico e tal. Eu falei, cara, então, esse é o tipo de gente que dá um péssimo nome às tradições espirituais e impede que gente séria como você reconheça que gente séria como Dalai Lama, Richard Davidson, John Kabat-Zinn, Alan Wallace, essa galera toda tá fazendo pesquisa muito séria e qualificada dentro das lides metafísicas, dentro das lides subjetivas, dentro das lides contemplativas. Estão pesquisando meditação, estão pesquisando as tradições místicas, estão vendo nessas escolas que surgiram 2.500 anos atrás, verdadeira, genuína sabedoria, genuíno sistema para obtenção de uma satisfação, de uma transmutação da consciência, de um estado de plenitude, de um estado de satisfação muito mais potente do que aqueles que a gente conhece ordinariamente hoje. O que está de errado com essa menina? Porque aí já vai vir um monte de gente me dizer, Guilherme, você vai de novo julgar, quem é você para julgar? Nós vamos fazer um próximo vídeo chamado O Yoga do Debate, para a gente entender qual é o papel de um buscador espiritual sério, de uma buscadora espiritual séria, de um filósofo, de um pensador, onde é o seu papel como crítico, como criticar e por que criticar é fundamental. Nesse vídeo nós vamos falar disso, mas entenda. O problema dessa menina é o problema de um monte de gente que vive nessa sociedade de consumo demente, neurótica e obtusa, e que projeta sonhos que a gente não pode alcançar. Então o problema dela é, uma vez que o mundo em si seja difícil demais para que eu consiga lidar com ele, eu preciso me recortar dele, eu preciso me alienar dele, eu preciso me idiotizar dele, eu preciso tornar a realidade aquilo que ela não é. Ao invés de eu usar de uma lucidez implacável, como esse tio aqui, Chogyam Trungpa, esse cara aqui, escreve no Louco a Sabedoria, que é o único caminho para a verdadeira iluminação, para a verdadeira saída do sofrimento, para a verdadeira plenitude, é aniquilar esperança e medo com uma lucidez implacável, assim como ele diz. Então assim, essas pessoas estão ancoradas numa esperança vã de que causas sobrenaturais vão transformar o mundo para elas. Aí você cria narrativas fantasiosas que te recortem do mundo. Eu preciso disso como um veneno, né? Eu preciso me drogar para dar conta da realidade. E não tem nada menos místico do que isso. Porque quando a gente fala de mística, naquele sentido que eu falei no começo do vídeo, nós estamos falando de uma corajosa investigação do si mesmo. Como no mito do Minotauro, do Teseu e do Minotauro, você vai entrar no poço escuro do labirinto da sua consciência, com um fiozinho para te guiar ali, para enfrentar os monstros que você mesmo produziu. Não é uma tarefa simples, rápida, nem fácil. Mas ela traz consigo enorme lucidez, enorme felicidade, enorme satisfação quando você se transforma de fato. Só que isso tem custos. E um desses custos é olhar para a realidade tal qual ela é. Nenhuma escola mística de verdade nos recorta da realidade. Todas elas começam com um intenso trabalho de aprender a olhar com muito e impecável bom senso e lógica o mundo em que a gente está.
Não adianta você dizer que você vai emanar luz e a pandemia vai acabar. Não, a pandemia está posta, você vai ter que cumprir as regras do jogo para conseguir sair dela. E surpresa e novidade para você, nos tempos de todos esses mestres, houve pandemias, houve guerras, houve fome, houve peste. Se você lê o Purana Purusha, a vida de Lahiri Baba, ele recomendando como utilizar a Kriya Yoga em tempos de pandemia para evitar os efeitos da pandemia, ou você vê nos tempos do Rumi, boa parte dos poemas dele inspirados pela tensão social na qual ele e os conterrâneos dele viviam por causa das invasões mongóis na época lá do Gengis Khan. Veja, viver momentos de tensão é comum a todos os povos, isso não é exclusividade nossa. Mas se recortar da realidade, inventando soluções mágicas, não é mística. Então, quando eu coloco que o jovem místico tem que acabar, esse tipo de místico, esse misticaloide, que até a Eliana Roxo, ai meu Deus, me corrijam aqui, por favor, a menina que eu gosto muito do podcast, quando ela faz aquele podcast bárbaro falando do jovem místico e criticando isso tudo, ela tá certa, sabe? É você criar sistemas de alienação, sobretudo para ganhar dinheiro, porque tem os alienados e os alienadores. Os alienadores são, por um lado, tão ignorantes quanto os alienados, né? Eles de alguma maneira, em algum lugar, em algum grau, acreditam nessas groselhas que eles falam, mas eles são piores, porque eles querem ganhar dinheiro com isso, eles querem obter fama, prestígio, alguma espécie secundária de recompensa emocional por sobre isso. Eu tô divagando muito, mas o que eu tô querendo dizer para você é, se você não tá pronto para ser lúcido, lúcida, se você não tá pronto para olhar para a realidade como ela é, se você não tá pronto para lidar com o mundo, com os problemas que o mundo tem, com maior serenidade do que você tinha antes de entrar numa via espiritual, então você não tá pronto para uma via espiritual, você tá pronto para se distrair. Vai jogar buraco, jogar dominó na praça não, porque nós estamos na pandemia, sei lá, vai jogar paciência, porque você vai aproveitar melhor seu tempo. Mística é para quem queira se transformar radical e completamente. É, como dizem os mestres, para quem quer morrer antes de morrer. Se desfazer de si. Dizer que você vai falar, eu me refugio na presença, eu sou, do que é que você está falando? Para quem quer vir para cima de mim dizendo, ai, nossa, mas você é muita razão, tem que ser mais emoção. Leiam todos os grandes mestres das tradições espirituais, Sufi, Vedanta, Tantra, Bauda, Jaina, todos esses caras que chegaram em algum grau de experiência profunda sobre a natureza do ser, da mística cristã, por exemplo, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Mestre Eckhart, Duns Scotus. Dá uma lida nesses caras e vocês vão ver o impecável uso da razão. E todos eles vão dizer, é imprescindível o uso do discernimento. Viveka ou Tarka, dentro da tradição tântrica, é imprescindível que você esmiúce as suas ideias, desconfie de você mesmo, olhe implacavelmente para a realidade, lide com os problemas de uma forma prática, não se recorte da realidade, não invente astrologias e cristalomancias e o que quer que seja para se recortar do real. Esse é um dos grandes problemas, por exemplo, em relação às tradições astrológicas, né? A Bia Machado fala bastante sobre isso. As pessoas hoje acham que a astrologia é sobre falar, é um mapa para determinar sua personalidade, ou pior ainda, para prever seu futuro. E não é nenhuma das duas coisas. Não é para determinar nada, nem para prever nada. É para te dar um panorama sobre o estado em que você se encontra e para você poder fazer esse refinado autotrabalho. Falta-nos, e o Humberto Eco está muito certo de falar isso, que a internet abriu espaço para uma multidão de idiotas darem sua opinião, mas falta-nos uma coisa que o Pitágoras fazia muito na academia dele, né? Falta-nos apreciar o silêncio. E por que eu estou falando do Pitágoras? Porque tem um monte de ocidental místico que gosta de dizer que ele era um grande mestre místico, além de filósofo. Pouco se sabe de fato documentadamente sobre isso, porque a escola dele foi destruída. Mas o que se supõe, o que se conta sobre a escola dele é que se você queria aprender alguma coisa, ao entrar lá você teria que passar, acho que 10 anos em silêncio contemplativo. Você ia ter que aprender a refinar sua capacidade de ouvir, você ia ter que aprender a refinar sua capacidade de se trabalhar, você ia ter que aprender a se refinar em sua capacidade de se perceber, para depois querer sair por aí dizendo coisas, vaticinando verdades, ensinando os outros. Monja Coen fala, eu acho muito legal, ela diz assim que a
professora dela sempre falou que leva 10 anos para você se tornar noviço, mais 10 para se tornar 10 anos para se tornar monge, mais 10 para se tornar um professor e mais 10 para se tornar um mestre. Então você precisa de 20 anos de prática no Zen Budismo para saber que você está pronto para começar a ensinar. Essa paciência nos falta hoje em dia. Com esse monte de curso de internet, em um final de semana, vem aprender a ser professor de mindfulness, vem aprender a ser professor... Ah, Guilherme, você dá curso de um final de semana. Nenhum deles te dá certificação para virar professor de nada. Todas as coisas que a gente faz são para uso do próprio indivíduo. E ainda hoje eu vi um vídeo de um yogi que eu gosto bastante, eu não lembro agora o nome dele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Até porque o canal dele tem poucos views, eu recomendo que vocês vão lá. Acho que chama Yoga do Cotidiano. E ele colocou uma coisa interessante, que é como viver pelo yoga e não do yoga, né? Porque a maior parte dos supostos yogis que a gente tem hoje são professores de yoga. E tá tudo certo, a gente tem que viver do nosso trabalho. Mas a gente ouve muito pouco de gente que quer fazer daquilo um modo de vida e não um modo de ganho de vida, né? Como é que você faz de uma via mística, não uma coisa para o outro, mas uma coisa íntima para você? Eu não sei se isso te ocorre quando você faz seus estudos e quando você faz suas práticas e suas meditações. Para mim acontece, quando eu estou estudando uma coisa que para mim é sagrada, ou fazendo uma prática que para mim é sagrada, aquilo me preenche, me renova, me emociona de um jeito tal que eu queria guardar aquilo no cantinho ali do meu coração. A gente está fazendo um estudo muito legal de um texto tântrico com um grupo muito bacana, e foi interessante porque eu comecei a ler o texto, as outras pessoas estavam lendo também, era o Tripura Rahasya, para quem quer saber, e eu comecei a me emocionar com os primeiros versos do texto. Eu já tinha lido, mas eu comecei a reler aquilo, e aquilo me preencheu de uma forma, porque era íntimo, porque era transformador. Eu sei que eu fiz muitas digressões hoje, mas o que eu quero com você é dar esse recado de que a via mística de verdade, ela dói, demora e dá trabalho. Não tem atalho, não tem esquema, você não vai virar professor da noite pro dia, não é porque que você gosta daqueles conhecimentos que você simplesmente vai poder vomitar ele na cabeça das pessoas tentando convertê-las sobre isso, porque isso não é mística, isso é religião. As místicas não são paranoicas, elas não se ancoram em teorias vãs, e a maior parte delas, quando tem algum tipo de uso simbólico de metafísica, falando de deuses ou de outros seres, eles não se preocupam muito em comprovar a existência de nada, eles se preocupam em comprovar a existência de uma consciência lúcida. Pergunta isso para um budista tântrico, se ele vai ficar preocupado em te explicar quem são aquelas deidades todas que você vê naquelas tankas e tal. Eles vão ser bem sucintos em dizer, olha, são aspectos da consciência luminosa. Mas assim, ficar discorrendo, eu fui visitado por esses e aqueles seres, sabe? Esse tipo de coisa de ufologia mística, porque eu fui visitado pelo comandante Ashtasharan. Nada disso é mística de verdade, isso tudo é misticalismo, é esquizoterismo, sabe? Essa coisa de circunstancializar a mística é torná-la um produto, primeiro uma coisa que ela não é, né? A joia da coroa desse conhecimento, desse autoconhecimento que transforma, ele não pode ser dado por ninguém. Você vai ter que encontrá-lo, descobri-lo a partir de uma rigorosa e ininterrupta investigação de si mesmo, das suas motivações, das suas intenções. Não há caminho curto para isso. E quando eu falo isso, eu não estou querendo te desencorajar. Eu estou dizendo, a mística de verdade é o que de fato dá sentido à vida. Torna você capaz de perceber que você não é simplesmente uma maçaroca de carne que transa, come e morre. Ela dá significado belíssimo para a vida, mas é um significado real. Não é uma fantasia. Ai, a vacina vai te chipar. Ai, nós estamos entrando na era disso ou daquilo. Ai, os reptilianos. Essas teorias da conspiração tão queridas a um certo filósofo que mora lá, a um certo maluco, ideólogo, charlatão, psicótico que mora lá na Virgínia e paga de filósofo e bota a mística e a filosofia num lixo moral que elas não merecem, essas teorias não te transformam. Essas teorias não te ajudam, essas teorias não te sustentam. E quando eu digo esse tipo de gente misticaloide tem que acabar, ou a gente desenvolve
uma seriedade pragmática e lúcida para lidar com o mundo tal qual ele é e não como a gente gostaria que ele fosse, ou nós perderemos. Perderemos enquanto espécie, perderemos enquanto sociedade, perderemos enquanto indivíduos. E grande parte dos problemas que a gente está vivendo socialmente agora, aí incluindo a pandemia, aí incluindo o colapso do capitalismo, aí incluindo as crises ambientais, aí incluindo essa crise de egoísmo, essa ausência de perspectiva, esse vazio existencial, todos esses problemas têm a ver muito com a falta de sobriedade, lucidez e seriedade com a qual a gente lida com a vida. Muitos dos problemas sociais e políticos que a gente vive hoje, a gente vive em grande parte porque os nossos pais e os pais dos pais deles disseram: a gente lida com isso depois. Isso não é nada com que a gente deva se preocupar, tá tudo certo. O Mathieu Ricard denuncia isso aqui nesse livro maravilhoso, A Revolução do Altruísmo. A Isa coloca aqui. Ele coloca logo nas primeiras páginas que acho que foi o Forbes que comentou, um dos membros lá da família Forbes, que comentou que achava absurdo ter que se preocupar com problemas climáticos que iam afetar o mundo só daqui 100 anos. Bom, em primeiro lugar, não é mais 100 anos. Em bem menos do que isso, se a gente não fizer nada, estamos lascados. Em segundo lugar, que tipo de egoísmo tacanho e débil é esse que ele não se preocupa nem mesmo com os filhos com o planeta que ele vai deixar para os filhos dele e os filhos dos filhos dele? Porque veja, não importa quão bilionário você seja, a não ser que você crie um mundo à la Elysium, aquele filme de ficção científica horrível, em que os ricos moravam numa espécie de platô paradisíaco, utópico, acima da estratosfera, a não ser que isso aconteça, há quem diga que esse projeto está em andamento, os bilionários também vão ser afetados se a gente destruir esse planeta. E mesmo que eles criem uma espécie de Elysium, pensa que tristeza destruir essa bela casa que, agora me permitam ser devocional, que a Mãe Divina nos deu. Destruir essa bela casa que o acaso, se você preferir, ou a natureza Buda, ou Deus nos deu. Pensa que tristeza, que desperdício seria não ter mais essas belas paisagens, belas praias, belas montanhas, belos campos, belos rios. Tem que ter um coração muito gelado e uma mente muito tóxica para não se preocupar com a belíssima natureza na qual a gente vive. O que é bem contraditório e curioso, né? Porque esses mesmos políticos aí que estão adorando passar boiada e destruir o meio ambiente, adoram tirar férias em Angra dos Reis, adoram tirar férias em paraísos no Caribe, adoram tirar férias em praias desertas ou lá no Capitólio. Eles gostam da natureza também, mas só para usufruto recreativo próprio, né? Hoje a gente cria essa fundamental lucidez tão apontada pelo Krishnamurti para trabalhar com esses problemas humanos agora, ou perdemos. E é por isso que a gente não tem mais espaço e nem tempo para esses misticalismos baratos. Então, se você quer meditar, medita direito. Então, se você quer fazer um processo de autoconhecimento, faça direito. Se você quiser se transformar e se conhecer, faça isso direito. Senta a tua bunda e olha para dentro de si, tentando entender suas motivações, suas razões de ser, o que é que está acontecendo aí em você. Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? A diferença fundamental desse misticalismo esquizotérico de mercado e a mística de verdade é: nesse esquizoterismo, os problemas estão fora. Embora eles digam que os problemas estejam dentro, se você investigar bem, as causas são sempre externas. É um problema kármico, é um problema astrológico, é um problema dos reptilianos, é um problema da vacina, é uma conspiração. Sempre está fora. Para a mística de verdade, os problemas estão aí. Não é esse discurso cruel de dizer você é o culpado do seu fracasso, do seu sucesso. Não é só isso. Mas você é responsável pela postura com a qual você vai lidar com o mundo que está posto diante de você e, diante disso, saber se você é capaz de enfrentar os tumultuados tempos em que você vive com contentamento, equanimidade, paciência e sabedoria, ou de uma forma despirocada e fingindo ser uma pessoa profundamente equilibrada, o que, no fundo, nós sabemos, a maior parte dessas pessoas não é. O vídeo ficou longo, mas eu espero que a mensagem tenha sido gravada aí. O caminho espiritual verdadeiro, o caminho de autoconhecimento verdadeiro, a filosofia mística verdadeira, doem, demoram e dão trabalho, mas valem muito a pena. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal.
Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.